In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Sede da sabedoria. Rogai por nós. Então vemos aí por esse texto, isso é da missa de hoje, né, Dilene? Como de fato também na liturgia, quer dizer, agora, nesses dias, na liturgia renovada, se está nesse mesmo clima que nós temos apontado, fez a liturgia de Pio V nos últimos 13 domingos. Um clima de despedida e por isso de tristeza. Aliás, é com essa notícia que Jesus começa o Evangelho, né? Ele sabe, ele nota, ele vê que os apóstolos estão tristes. Você me diga, não há como não ficar, né? Não há como não ficar triste. Possível. Nosso coração não se conforma, não se consola de ter Jesus tirado do meio de nós, ter a sua presença física. Nós somos humanos. Nós precisamos da presença física, carnal, né? Uns dos outros. E sobretudo, a presença física e carnal de Jesus. Então é uma tristeza que, afinal, Jesus sabe, não pode ser tirada. Né? Quer dizer, só quando ele voltar. Só quando ele voltar. É o que nós estamos preparando, é o que nós estamos esperando. O retorno dele para que esta lacuna seja preenchida. Essa lacuna que nada mais pode preencher senão a presença física, carnal de Jesus. É claro que o Senhor, querendo de alguma forma consolar e confortar os apóstolos, lhes promete logo o Espírito Santo. Então, apesar de tudo, choca, a mim pelo menos choca. Interessante isso, né? Choca essa palavra. Vos convém que eu me vá, porque senão não viria o Espírito Santo. É certo que nos convém estarmos com o Espírito Santo, isso nos convém, não tem dúvida. Mas isso não tira a falta que faz a presença, assim, física, carnal de Jesus no meio de nós. Mas vejam, queridos, tem uma coisa muito, muito bonita aqui. Vamos ver se consigo dizer aquilo que captava enquanto ouvia também eu esta leitura agora. Primeiro, da importância, isto é, de como de fato, eu digo, né, é o filioque. Aqui neste texto, eu diria, podemos repousar aquela disputa teológica e aquela afirmação da Igreja que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Filioque. Do Pai e do Filho. O filioque. O famoso filioque. Né? Então, sim, por isso a necessidade de Jesus ir para o Pai. Porque só na relação dos dois, intratrinitária, só na relação intratrinitária dos dois, é que podia ser produzido, insuflado o Espírito Santo. Entre eles, na Trindade, e para fora, na criação e em todos nós. Então, a própria... Claro que o Espírito Santo está aí desde sempre, se não tivesse o Espírito Santo, nada existiria. Nós não existiríamos. Nada teríamos, se é que alguma coisa aprendemos de Jesus e do seu Evangelho, nada teríamos apreendido, enfim, da redenção. Claro que o Espírito Santo sempre esteve presente. Mas é preciso esta comunhão do Pai e do Filho para que esta comunhão, o Espírito Santo é uma comunhão, seja verdadeiramente partilhada com plenitude. Veja, a coisa se resolve por um outro ponto. É muito bonito, é muito lindo isto, de Jesus que ele recebeu tudo do Pai. Jesus recebeu tudo do Pai. Nada tem de seu que não tenha recebido do Pai, senão somente a filiação. O Pai não é filho, é Pai. Então, quer dizer, ele
está dando ao Espírito Santo, ele e o Pai estão dando ao Espírito Santo tudo aquilo que eles têm, para que ele venha a nós com esta plenitude. Quer dizer, é necessário que o Cristo... de novo. Ai, meu poupão, a minha poupança. Deixa eu amarrar com elástico. É que tem que abaixar a capa. É isso. Não. Para um pouquinho. É só... Gleice, olha para mim. Isso, assim. Assim, isto. Pronto. Nunca aconteceu isso. Hoje está acontecendo várias. Deixa eu, quem sabe... Mas não tanto para cima. Tá bem. Vejam, prestem atenção no que é realmente complexo e importante isso. Vejam, compreender que o Espírito Santo, só o Espírito Santo tem a plenitude da Trindade. Só o Espírito Santo tem a plenitude da Trindade. E só, percebam isto, só na forma do Espírito Santo é que nós podemos partilhar em plenitude da plenitude dos dois. Quer dizer, o Cristo físico, o Cristo carnal presente a nós, não se nos daria na plenitude que se nos dá, se nós podemos recebê-lo, olha como eu estou dizendo, se nós podemos recebê-lo movidos pela plenitude da doação do Espírito Santo. Vai desligar. Estão compreendendo? É bem complexo o que eu disse, mas aqui tem uma fórmula importante que eu acabo de declinar aqui, para a gente poder compreender todo este mistério. Então, o Espírito Santo tem essa capital importância. Veja, que não se esgota na ausência de Jesus. A missão do Espírito Santo não se esgota na ausência de Jesus, senão que fica para a eternidade. Eternamente nós vamos precisar da comunhão do Pai e do Filho, insuflando-nos esta comunhão do Espírito Santo para podermos receber em plenitude o Pai e o Filho. Porque o Espírito Santo é o único veículo que nós podemos ter para recepcionar o mistério do Pai e do Filho, da sua relação, do seu amor. Deu para entender isto? Neste mundo, o Espírito Santo tem 3 missões. Interessante que todas as 3 estão intimamente relacionadas com a pessoa de Jesus. Aqui sempre se falou, pelo menos 2 vezes expressamente, uma vez de forma oculta, mas 2 vezes expressamente se disse, sempre em relação a Jesus. Convencerá o mundo a respeito do pecado, porque não creram em mim. Referência a Jesus. Convencerá o mundo a respeito da justiça, porque eu vou para o Pai. Em relação a Jesus. Convencerá o mundo a respeito do juízo, porque o Evangelho já foi dito, já está condenado esse mundo. O mundo já é netamente, perfeitamente distinto, profundamente distinto. Não há mais confusão entre o mundo, o reino deste mundo, o príncipe deste mundo e Deus e Jesus. Com o dizer o Evangelho, com os católicos vivendo o Evangelho, já fica distintíssimo o mundo do Evangelho. Vejamos passo a passo. Eu só queria mostrar a referência a Jesus. Convencerá o mundo de pecado. Porque o único pecado desse mundo, ou o pecado
de origem de todos os pecados neste mundo é justamente a não recepção da palavra de Jesus como sendo o enviado de Deus. A não recepção de Jesus. Este é o grande pecado do mundo. O grande início e o grande fim do pecado do mundo. Adão e Eva pecaram porque recusaram a palavra, isto é, eles achavam que eles podiam dizer uma palavra definidora, uma palavra solucionadora do que é o bem e o mal no mundo. Não confiaram que Deus tinha a palavra para dar-lhes. A palavra que ia dizer nitidamente, netamente, o que é deste mundo e o que não é deste mundo. Pecado original. Falta de recepção de Jesus. Pecado dos judeus. O pecado dos judeus não reconheceram que Jesus era Deus. Toda a relação com Jesus. Pecado atual do mundo. O pecado atual do mundo é tremendo. Porque depois de evangelizado, com o evangelho, virou-lhe as costas. Maior ainda. Maior ainda. Cansou de esperar a cabala final. Mas isso me impressiona. Veja como é que eu vou dizer. O mundo cansou de esperar a realização final e cabal da palavra e agora armou-se de toda a sua força política, de ciência e de tecnologia para criar-se a realização destas promessas. E isso justamente quando estava ali. Está agora pertinho de se realizar final e cabalmente o Evangelho. Olha, então, entenderam? Impressiona tremendamente. Então diz Jesus, convencer o mundo, engatemos logo no segundo, convencer o mundo do pecado, né? Desses 3 pecados, e também do julgamento, como é que é? E também da justiça. Isso é muito bonito. A relação a Jesus, porque eu vou para o Pai. Esta é a justiça final e cabal. A perfeita, plena comunhão com a Trindade. Esta é a justiça. O resto de justiça que nós falamos neste mundo, por favor, desprezível. Antes é uma injustiça, é um troço. Existe só uma justiça verdadeiramente. Aquela quando nós nos tornarmos justos pela comunhão com Deus. A semelhança de Jesus. E é por isso que nos é dado o Espírito Santo para convencermos de que a justiça foi feita. Isto é, que Jesus está no céu. E com isso dizer que é o nosso destino único para encontrar a redenção da justiça também em nós. Não só em relação a Jesus, é justamente ir para onde ele foi. Ir para junto de Jesus. Ir para o céu. Não há outro jeito de realizar justiça nesse mundo. Enquanto, uma outra forma preciosa aqui, enquanto toda a ação, palavra, tentativa deste mundo não for levada para que o homem vá para o céu, estes atos, palavras, tudo isso é injustiça. Na verdade é ódio de Deus. Né? É ódio de Deus. E é injustiça. Isso mesmo. É injustiça. Tudo é injustiça. Então, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse do juízo é muito bonito também, né? Pensar que a palavra do Evangelho foi dita e julgou o mundo. O príncipe desse mundo já está julgado e condenado. Não, porque o que me impressiona é que no momento atual, os próprios discípulos de Cristo pensam que não, é perfeitamente compatível o mundo com o Evangelho.
Perfeitamente. Quer dizer, o que nós nos ufanamos, sobretudo depois do Concílio do Vaticano II, é que nós podemos olhar. O que disse Francisco para aquela criancinha que veio lá cochichar que o pai dele era ateu? O que disse Francisco? Não te preocupa, filho. O mundo e o céu é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não precisa crer em Deus. Não precisa da fé. Não precisa da religião. Não precisa de nada E disso. todo mundo aplaudindo. Ah, sim. Quer dizer, esse é o grande engano que o demônio botou diante dos nossos olhos. Que a nossa vida pode ser católica e mundana ao mesmo tempo. Nós podemos ser tão mundanos quanto qualquer ateu, quanto qualquer homem de qualquer religião, quanto qualquer... Podemos ser tão mundanos. Aliás, eu acho que a essas alturas, o católico, dito como tal, aquela aparência de católico, é aquele que pode ensinar mundaneidade ao próprio mundo. Porque canalizam o demônio, não mais o Espírito Santo de Deus. Eles estão verdadeiramente contaminando ainda mais o mundo do que ele já é contaminado. Entenderam? Por isso que eu digo que é a ódio de Deus. Tremenda realidade. Não, o que abisma é isso. É verdade, a ódio. Veja o que eu estou dizendo. Veja que coisa gravíssima que eu estou dizendo. Gravíssima. Quer dizer, aqueles que deviam fazer a diferença do Evangelho com o mundo estão emporcalhando, distorceram de tal forma o Evangelho que o Evangelho está corrompendo mais ainda o mundo. É possível isso? Deu uma parábola aqui, uma coisa que não sei. É uma parábola. Próprios parentes, gente boa, que falam assim, não, Deus é o mesmo. Né? Sim. Essa misericórdia, essa palavra misericórdia que eles começam a usar agora, Muita gente. né? Deus é misericordioso, pode fazer o que tu quer. Né? Gente, bateu a cabeça aí. Então, queridos, Não bateu a cabeça. apenas uma palavra, Cuidado. só mais uma palavra, claro, o texto é muito profundo, apenas mais uma palavra para mostrar o engano que, sobretudo Francisco, sobretudo Francisco, que acabou de falar mal do Espírito Santo, vocês viram aquela, né? Sim, ele disse uma palavra terrível sobre o Espírito Santo lá naquela reunião a semana passada com os representantes das comunidades novas, entre as quais a Renovação Carismática Católica, as comunidades vidas da Renovação também. Então, ele disse que o Espírito Santo, muito criativo, aliás, até criativo demais, tão criativo que se perde, só faz bobagem. Não. Meu Deus. Enfim, né? Resumindo. Mas claro, disse de uma forma jocosa e todo mundo deu risada. Deu risada. É bonito o que ele fala. Deu risada. Mas esse é o engano. Porque é o que ele tanto diz, né? Não, vocês são contra a igreja porque não querem se abrir ao novo. Ele é o novo. E o novo é ele. Né? E o novo é Francisco. E a sua contra-igreja. E o novo é Francisco e a sua contra-igreja. E contra isso é preciso afirmar com toda a firmeza aquilo que acabamos de ouvir do Evangelho. Né? Sim, o Espírito Santo... Mudar a Bíblia? Espero que... O Espírito Santo com certeza vem completar e abrir os nossos corações para a novidade do Evangelho, mas não o muda, não lhe acrescenta nada. Ajuda-nos, abre-nos finalmente para a sua compreensão, auxilia-nos finalmente para a sua vivência, porque só vivendo o Evangelho ele é bem compreendido. Só vivendo o Evangelho é que ele é finalmente compreendido. Sim, tudo isso é uma obra do Espírito Santo, mas ele não tem nada de seu. Tudo ele recebeu de Jesus. Tudo ele recebeu de Jesus. Não é possível uma obra do Espírito Santo que não faça referência a Jesus. Não é possível. E este será o grande engano a que nos levará, a que levará o mundo e a contra-igreja, o anticristo, precedido do seu falso profeta. Isto é, pensar que
a um espírito, no caso de Lúcifer, né, capaz de levar a um mundo e a realização de um evangelho que não é aquele de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o Na grande. verdade, estão zombando, né? Esse é o grande engano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.